2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É interessante nós notarmos e sabermos que 2 Timóteo é uma carta pastoral. Timóteo era pastor. E ele cuidava de uma localidade, de algumas igrejas, não apenas de uma, de algumas igrejas. Timóteo era pastor nessa época. E Paulo escreve para ele, e é uma carta de despedida, não é? Porque Paulo já sabe que ele está para ser morto, ele já sabia que iria morrer, ele está preso, e escreve uma carta para Timóteo, o seu filho, não é? O seu filho na fé, que Paulo chama de filho. E um pouquinho antes aqui dele dizer que Timóteo deveria se fortalecer na graça, né, do Senhor Jesus, um pouquinho antes disso, ele cita alguns irmãos que abandonaram o apóstolo Paulo. Então ele vai citando: alguns irmãos me deixaram. Ele também fala de algumas coisas que Timóteo deveria fazer, deu algumas direções para Timóteo como pastor, o que ele deveria fazer. Fazer, discípulos, deveria participar dos sofrimentos do ministério, perseverar e andar com Cristo. Então ele coloca alguns desafios para Timóteo. E é interessante, irmãos, que, como eu falei que eu era pastor, eu participei de uma conferência e Deus ministrou o meu coração. Os pastores também são pessoas que precisam se fortalecer. Pastores também são homens que têm as suas dificuldades, as suas limitações. São pessoas que têm lutas familiares, são pessoas que têm lutas ministeriais, são pessoas que têm lutas profissionais. Pastores são homens como você, não é? Mas quando Paulo escreve aqui para o seu filho na fé, para Timóteo, as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, ele fala assim: graça, misericórdia e paz. Quando Paulo escrevia para as igrejas, ele escreve assim: graça e paz. Mas quando ele escreve para o pastor, ele bota graça, misericórdia e paz. Eu não sei por que ele pediu misericórdia, né? Desejou misericórdia para os pastores. Né, irmãos? A gente consegue imaginar, consegue entender por que essa diferenciação. Amém? Então, o pastor também precisa ser fortalecido na graça. Todos nós precisamos, e nós podemos pegar esse princípio de Paulo, falando com o seu filho na fé, dizendo para ele que deveria se fortalecer diante das coisas que viriam, diante das coisas que ele estava passando, diante das lutas e necessidades que ele tinha, né, dos desafios que estavam propostos para ele. Então Paulo fala assim: olha, Timóteo, você precisa se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. Amados, nós podemos pegar este princípio e aplicar para mim e para você. Todos nós temos desafios. Paulo aqui fala dos desafios que ele estava oferecendo ou aplicando para a vida de Timóteo, mas você também tem desafios. Você, como jovem solteiro, tem desafios para permanecer com Cristo. Não é? Você, como homem casado, tem desafios para amar a sua esposa, se for possível, preciso dar a sua vida por ela. Você que é mulher, tem desafios de respeitar o seu marido, de honrar o seu marido. Você que é uma moça solteira, um jovem solteiro, tem lutas e desafios. Todos nós temos assuntos propostos por Deus para nós vivermos, situações para vencermos, obras para conquistarmos. Irmãos, lugares em Deus, lugares diante do Senhor para viver, para presenciar, para caminhar com Deus em novidade de vida, em vitória, em graça. Todos nós temos esses desafios. Mas a minha pergunta é a seguinte: os desafios, eles animam você ou desanimam você? Como é que eu me sinto diante de um desafio? Não é? E eu costumo abrir o coração no púlpito, né? Isso às vezes é bom, às vezes é ruim, mas eu vou abrir o coração mais uma vez no púlpito. Eu preciso ser sincero com você. Os desafios muitas vezes me animam, mas algumas vezes, irmãos, me prostram. Quando eu olho para alguns desafios, eu fico assim: meu Deus do céu, por que eu entrei nisso? Senhor, por que... Não é? Ou então, Deus, por que o Senhor quer que eu faça isso? Não é? Então são situações, irmãos, na vida, no dia a dia, na nossa existência, na nossa luta, na nossa caminhada cristã, são desafios que nos sobrevêm.
E algumas vezes pode ser que você esteja agora completamente desanimado diante de um desafio, diante de uma enfermidade, diante de uma situação nova na sua vida, diante de um problema novo que surgiu, que você não escolheu, mas ele caiu no seu colo, diante de uma situação, de uma angústia, de uma dificuldade, como é que você se sente? Então Paulo, ele olha para o seu filho Timóteo, e ele fala assim: Timóteo, fortifique-se na graça, porque os desafios estão aí para ser vencidos. Quando nós olhamos para a nossa missão, quando nós olhamos para aquilo que precisamos fazer, quando nós olhamos para aquilo que precisamos conquistar, qual é a nossa atitude diante de um desafio? Irmãos, e nós lembramos aqui de quando Golias, ele afrontava o exército de Israel, as pessoas fugiam de Golias, porque era um gigante, um guerreiro imponente, forte, que estava ali disposto a acabar com todo mundo. E ele pedia assim: me manda só um homem para lutar comigo, vamos ver quem é que pode. E as pessoas fugiam. Durante 40 dias ele estava ali afrontando o exército, mas chegou ali um menino, um adolescente, um jovem, inexperiente, o negócio dele era cuidar de ovelha, Davi. Então quando Davi se sentiu desafiado, ele falou assim: não, peraí, pô, quem és tu para afrontar o exército de Deus vivo? O desafio fez com que ele olhasse para o Senhor e entendesse que o desafio não era para ele, mas era contra o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o desafio não é contra a minha pessoa. Quem sou eu? Irmão, quem sou eu? Eu tenho noção da minha insignificância. Amém? Não sei se você tem noção da sua insignificância, mas quem somos nós, irmãos? Você pode ser o homem mais poderoso da terra, daqui a 30 anos, 40 no mato, nós vamos morrer. Se não antes, acaba toda a sua importância, a minha importância acaba. Quem somos nós, irmãos? Por pior ou melhor que a pessoa seja, quem somos nós? Nós somos que nem uma erva que floresce, depois seca, e cai a sua flor, seca, acaba, o vento leva igual palha, acabou. Irmãos, nós somos igual uma nuvem, igual um nevoeiro, quando o sol esquenta, irmão, o nevoeiro é dissipado, acaba. Amém? Nós não temos nada, não somos ninguém. Mas o Senhor, irmãos, nos amou, e o Senhor em nós é tudo, a sua força em nós é tudo, a sua graça sobre nós faz toda a diferença. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, nós entendemos que o desafio não é para mim, mas aquilo que eu significo diante de Deus, diante do reino e diante das pessoas. Nós somos a expressão do Senhor na terra. A igreja, irmãos, é a expressão de Deus. A igreja é portadora da palavra de Deus. Quando o mundo te desafia, na verdade, está desafiando a palavra de Deus, dizendo que você não pode vencer, que você não pode reinar sobre as circunstâncias, que você não pode ser diferente, que você não pode ter uma linguagem de louvor, que você não pode ser um homem, uma mulher de fé, que você não vai vencer, que na verdade a palavra de Deus não significa nada na sua vida. Então os desafios querem diminuir a mim e a você, dizendo que não é possível. Mas quando nós olhamos para o Senhor, entendemos que a afronta não é pessoal, mas a afronta é para diminuir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós entendemos que com Deus nós podemos enfrentar o gigante. E nós nos levantamos em fé. Então Davi se levantou em fé. Quando Moisés enviou 12 espias para olhar a terra, eles olharam também lá as cidades que eram fortalecidas, muralhas, e eles falaram assim: como é que nós vamos entrar? É impossível. Olharam os gigantes e falaram assim: o povo é forte, o povo é guerreiro, o povo é hábil, impossível nós entrarmos ali. Mas houve dois, Josué e Caleb, que falaram assim: não, peraí, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorá-lo como um pão. Irmãos, por mais duro que o pão seja, é fácil de comer, irmãos. Devorá-lo como pão seria algo fácil, uma tarefa fácil. Enquanto alguns olhavam para eles e viam a impossibilidade da conquista, dois homens olharam para eles e falaram assim: nós realmente não podemos, mas se o Senhor se agradar de nós, nós vamos conquistar essa terra. Irmãos, como mulher de Deus, minhas queridas irmãs, quais são os seus desafios? Como homem de Deus, quais são os seus desafios? São grandes para você? Como um jovem solteiro, ou então como marido, como esposa, se você tem filhos, como pais, quais são os seus desafios? Irmão, se você se sente fraco ou limitado diante de algo, glória a Deus. Sabe por quê?
Porque Deus ajuda aquele que é necessitado, e Ele fortalece aquele que está fraco. O que se sente forte não precisa ser fortalecido. Mas Paulo falou para Timóteo: Timóteo, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo entendeu que Timóteo precisava se fortalecer. Se eu entendo que eu preciso me fortalecer, eu vou procurar essa força no Senhor. Irmão, se você entende que você precisa se fortalecer, você vai procurar essa força em Deus. Se você entende que você precisa vencer os seus desafios, você vai buscar essa força no Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus. Então, Paulo fala para Timóteo: fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. O que é essa graça que fortalece? Eu vejo que a graça tem duas características, ou duas frentes que ela age e que ela atua. Em primeiro lugar, a graça é um favor de Deus. Nós somos salvos pela graça, não é? Somos salvos pela graça, um favor que nós não merecíamos. Então a graça é um favor do Senhor, é algo que nos abençoa, é o próprio Deus que se torna favorável a nós, inclinado a nós para compartilhar os seus benefícios. Alguém que olha para você e fala assim: não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E eu lembro do tio da Adriana, não é? Um tio da Adriana que olhou para ela e falou assim: eu vou te ajudar. Então, a Adriana, ele queria que a Adriana fizesse uma boa faculdade de odontologia, então precisava fazer um cursinho, naquela época era caro. A família não tinha condições de ajudar, de pagar um cursinho que era caro, mas esse tio, ele falou assim: eu vou te ajudar. Então a Adriana caiu no favor do seu tio, e ele pegou o dinheiro do bolso dele e pagou o cursinho para a Adriana durante 6 meses. Um tio que olhou para uma sobrinha, ele tem vários sobrinhos, mas eu não sei porquê, eu imagino que a Adriana realmente inspira. Inspira algo, né? Assim, pelo menos no meu coração ela inspira algo. Então esse tio, do nada, a Adriana não merecia, a Adriana não pediu, mas ele agraciou a Adriana, ele pagou esse cursinho para ela. E ela então pôde fazer o cursinho, passar numa faculdade de odontologia, e pôde ser dentista, exercer a sua profissão, porque alguém a abençoou. Irmãos, cair nas graças de Deus é Deus olhar para você e falar assim: eu me agradei do Rodrigo. Me agradei, eu vou favorecer ele de alguma forma, vou dar para ele uma esposa maravilhosa. Amém, irmão? Não é? Glória a Deus, amém? Eu vou dar para o meu irmão, vou dar para o meu filho algo que ele precisa. Eu vou perdoá-lo dos seus pecados, eu vou fortalecê-lo, eu vou ser favorável a ele, eu vou ensiná-lo a ele, o caminho que ele deve andar. Eu vou mostrar a ele a minha misericórdia, eu vou ser favorável a ele, eu vou atraí-lo com cordas de amor, eu vou ser benigno com ele, eu vou atraí-lo com a minha criação, eu vou fazer a lua brilhar de forma especial para os seus olhos, eu vou fazê-lo olhar para mim, eu vou fazê-lo entender que eu o amo de alguma forma, eu vou levantar pessoas para pregar a minha palavra a ele, eu vou levantar pessoas para abençoá-lo, eu quero ser favorável a ele. Então a graça é algo que nos alcança, irmãos. A graça é algo que vem sobre nós, sem nós merecermos. Por outro lado, também a graça é uma capacitação de Deus. Essa graça, que além de ser um favor que nos abençoa, que nos fortalece, ela também é algo que nos capacita a viver o que Deus tem nos pedido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo. Então ele diz aos coríntios, ele diz assim no capítulo 3 de 1 Coríntios, no verso 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói. Paulo aqui está dizendo que ele, quando chegou lá em Corinto, ele pregou o evangelho, lançou o alicerce da palavra, mas ele está dizendo o seguinte: conforme a graça de Deus.
Então não é que ele chegou lá para pregar, mas ele em conformidade, de acordo com aquilo que ele recebeu de Deus, com a graça de Deus, ele pôde desempenhar um papel. Então ele reconheceu que a graça de Deus o capacitou para desempenhar uma tarefa lá em Corinto. E ele diz, conforme a graça de Deus. No capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, versículo 10, primeira carta aos Coríntios, 15, 10, o apóstolo Paulo fala, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, Paulo reconhecia que pela graça ele era o que era. E nós sabemos que Paulo foi um apóstolo que pregou para todo mundo conhecido na época. Ele ganhou a Europa, também esteve na Ásia, esteve pregando em vários lugares. Com poder, com graça, com ousadia, pregou para reis. Esteve em prisões, esteve em tantos lugares, em naufrágios. Você pode ver a vida de Paulo, ele fala sobre a sua vida. Tantas e tantas coisas ele fez, mas ele diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele reconhecia que era um ministro de Deus, era um apóstolo, por causa da graça de Deus. Mas ele também entendia que ele respondeu a essa graça positivamente, porque ele diz que ele trabalhou, mas não apenas ele, a graça de Deus comigo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, eu trabalhei, mas não apenas eu, a graça de Deus comigo. Ou seja, irmãos, Deus quer fazer uma parceria com você. Amém? Quem quer ser parceiro de Deus? Irmão, a melhor coisa. Quem quer fazer uma parceria com o Todo-Poderoso? Quem quer fazer uma parceria com aquele que pode todas as coisas? Quem quer fazer uma parceria com aquele que pode fazer de você um homem de Deus? Quem quer fazer uma parceria com aquele que pode fazer de você uma mulher de Deus? Quem quer fazer uma parceria com aquele que pode mudar a história da sua família? Quem gostaria de fazer uma parceria com aquele que vai perdoar os seus pecados? E vai levar a mim e a você a um novo nível de fé, a um novo nível de entendimento, a um novo nível de vida cristã? Quem quer fazer uma parceria com aquele que perdoa pecados? Irmãos, o Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, juntos trabalharam por aquilo que Deus queria fazer. Então, irmãos, ele respondeu positivamente. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha que coisa tremenda este verso. Este é o nosso orgulho, a nossa glória, diz outra versão. 2 Coríntios 1,12, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, irmãos, eu entendo aqui que eles estavam se conduzindo com santidade e sinceridade, não de acordo com o mundo, não de acordo com a sabedoria que eles tinham do mundo, das suas vidas, mas de acordo com a graça, a condução das decisões que eles tomavam, a condução das atitudes que eles tinham, e todas as outras coisas, não foi de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça. Queridos, se nossas decisões, se as nossas atitudes forem de acordo com a graça que Deus tem dado para nós, pare um pouco para pensar agora, irmãos. Será que alguma coisa na sua vida estaria diferente? Eu preciso admitir para você que algumas coisas na minha vida seriam diferentes. Situações pelas quais eu passei, porque tomei decisões que não foram conduzidas pela graça de Deus. Situações pelas quais eu sofri, porque anteriormente eu semeei não de acordo com a graça de Deus. Mas eu também vejo situações onde eu venci com Cristo, eu vejo situações onde a minha família foi abençoada, eu também consigo ver situações onde o meu ministério foi levado a um novo nível, porque eu pude naquele momento agir de acordo com a graça.
E você também consegue, eu imagino, você pode agora vislumbrar, você também pode agora olhar situações onde você se colocou, situações de bênção na sua vida, onde você agiu de acordo com a graça, porque Deus te falou o que você deveria fazer, Deus fortaleceu a sua fé e você negou o pecado, você deu as costas para a maldade, para a vingança, para o juízo, você abandonou o erro. E você caminhou numa direção onde você teve vitória, mas você também pode, irmãos, eu tenho certeza, que você também pode identificar alguns momentos da sua vida, que você não agiu de acordo com a graça que nos capacita a conduzir a nossa vida com santidade e sinceridade. E quando nós agimos fora da graça, irmãos, o que nós colhemos? Talvez uma discussão na nossa casa, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma dificuldade de relacionamento, situações complicadas e difíceis. Mas quando nós entendemos que a graça do Senhor está disponível para nos fortalecer, irmãos, eu e você devemos buscar isso que Paulo falou para Timóteo: fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. Há força para você, irmão. Há força para você abandonar o pecado. Amém? Há força para você virar as costas à prostituição. Há forças para você virar as costas ao adultério. Há forças para você dar as costas para a pornografia. Há forças para você dar as costas para a mentira. Há força, querido, disponível para você ser um homem e uma mulher de Deus. Há força em Cristo Jesus. Eu e você não estamos abandonados neste mundo. Existe um Deus que está olhando por nós, que quer nos levantar do lamaçal do pecado, que quer nos curar, que quer, ó Deus, nos trazer para perto. Se nós olharmos para Ele, veremos que há força na graça que está em Cristo Jesus. Mas se nós olharmos para nós, se nós olharmos para o inimigo que nos acusa, se nós olharmos para o vício que parece um gigante, se nós olharmos para as dificuldades, nós vamos nos sentir desanimados diante do desafio. Mas eu quero nessa noite, irmãos, chamar você a um novo nível de entendimento, a um nível de fé, onde você vai dizer: eu vou me fortalecer no Senhor, porque Ele tem graça disponível para mim. Amém? Então, queridos, de acordo com a graça, Paulo se conduziu na vida. Ele conduziu a sua vida de acordo com a graça. Se você conduzir a sua vida de acordo com a graça, vai ser bênção, irmão, bênção atrás de bênção, de glória em glória, amém? Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 9, tem um outro texto que eu achei muito interessante, que diz assim, Hebreus 13, 9, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Veja aí novamente. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Aqui o escritor de Hebreus, ele estava escrevendo para hebreus, os hebreus são judeus, né? E eles eram muito apegados às questões religiosas da lei. E ele está dizendo aqui, olha, a lei acabou em Cristo. Então, Jesus é o fim da lei. Jesus Cristo é o fim da lei, né? As cerimônias religiosas do Antigo Testamento não têm mais valor agora diante de Cristo. Cristo é a palavra. Jesus é o Senhor dos Senhores, Ele cancelou os pecados, não precisa mais sacrifício pelo pecado, não precisa mais algumas coisas, porque o fim da lei é Cristo. Então ele está dizendo aqui que algumas pessoas se preocupavam com esta religiosidade, com aqueles alimentos cerimoniais que eles tinham. Mas Paulo não, o escritor de Hebreus, diz que o nosso coração precisa ser fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, ou seja, a religiosidade não alimenta o nosso coração. Irmãos, se nós estamos vindo aqui todo culto, todo domingo, e nós participamos dos grupos de relacionamento, nós estamos participando dos eventos da igreja, mas, querido, se isso não alegra o teu coração, se você não tem um coração disposto a louvar a Deus, se você não tem visto mudança na sua vida, se a religiosidade está querendo tomar conta da sua vida,
da sua conduta, se a religiosidade está querendo abafar o Espírito no teu coração, se não há alegria durante o louvor, se não há alegria em negar o pecado, se não há alegria em estar crucificado com Cristo, se não há alegria na vida cristã, é porque a religiosidade, ela está se apoderando da nossa vida. E a religiosidade, irmãos, não alimenta ninguém. O que não fortalece ninguém. O que fortalece é a graça. Amém? É a graça. Não é? Nós olhamos para a vida do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele. A Bíblia também diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Todos falavam bem dele, de Jesus, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. E eles perguntavam: não é este o filho de José? Aquele que é a palavra, diz João, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a graça operou também na vida terrena do Senhor Jesus. Por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque a Bíblia também nos exorta, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Há uma exortação ali para nós. E Paulo diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Olha só o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que na verdade aqui o apóstolo Paulo está dizendo é que alguém pode receber a graça de Deus em vão. Mas o que Paulo está dizendo é que nós não devemos receber a graça e continuar a viver da mesma maneira. O que é receber a graça de Deus em vão? Irmãos, é você receber o favor de Deus, o perdão dos pecados, a salvação pela graça. Deus revelar para mim e para você a sua palavra. Deus colocar uma igreja amorosa ao nosso redor, com irmãos que estão aqui dispostos a abrir a casa deles para que você participe de um grupo de relacionamento. Homens e mulheres que têm colocado a sua vida para discipular a outros, para abençoar outros. Pessoas que estão aqui, Deus dando a sua graça, o seu favor. Homens e mulheres que estão dispostos, irmãos, a pagar algo para você, a te abençoar. Uma igreja que está disposta, irmãos, a dar para você um convite de uma conferência que custou caríssimo, mas você pode ir de graça, para que a palavra de Deus possa fazer algo no seu coração. Irmãos, não podemos receber essa graça em vão, ou seja, essa graça que vem sobre nós, ela não pode ser infrutífera. Ela precisa causar algo em nós. Paulo fala: nós insistimos com vocês. Nós insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Irmãos, o Evangelho deve causar algo em nós, eu sempre digo isso. Irmãos, a palavra de Deus tem que causar algo em você, nem que seja um desconforto. Nem que seja um desconforto. Irmãos, uma vez vieram reclamar para mim, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, tem uma família que não está gostando da igreja. Eu falei assim: por quê, querido? Porque eles se sentem pecadores quando você está pregando. Eu falei: glória a Deus, é isso mesmo. Eu me sinto pecador quando estou pregando, irmãos. Eu quero que você se sinta pecador quando você estiver me escutando. Pecadores perdoados, amém? Pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Pecadores, pessoas que precisam desesperadamente da graça que nos fortalece. A graça que faz toda a diferença na nossa vida. Irmãos, eu me sinto o pior dos homens pregando aqui. Deus sabe, irmãos. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, como eu me sinto, Deus sabe. E a minha esposa também, porque eu sempre falo com ela, Deus sabe.
Irmãos, nós estamos aqui pela graça, não é na nossa força, mas eu quero dizer para você, irmãos, a graça do Senhor me alcançou e mudou a minha história. A graça do Senhor também alcançou você e quer mudar a sua vida. Mas a Bíblia diz, e Paulo insiste, não receba em vão a graça de Deus. Querido, você não pode receber a graça e isso não causar nada na sua vida. Você não pode receber a graça em vão, ou seja, vão é algo inútil, inútil. A graça de Deus não pode ser inútil na minha vida, não pode ser inútil na sua vida, ela tem que causar algo, ela tem que mudar a sua vida, ela tem que libertar você, ela tem que conquistar o seu coração. A graça de Deus, ela tem que fazer algo. Ore pore fribian trovia. Tem que core frubian trufi miam pravian dei. Tem que fazer algo, irmãos. Não podemos continuar os mesmos enquanto o Senhor estava ali sangrando naquela cruz. Ele cria que aquilo ia fazer a diferença na minha vida. É por isso que Ele morreu. Ele não morreu para que eu e você continuássemos os mesmos, indo direto para o inferno. Mas Ele morreu, irmãos, para resgatar a nossa vida do inferno, para resgatar as nossas vidas do império das trevas e para nos fazer reinar em vida, reinar com Cristo. Oh, glória a Deus! Irmãos, a pornografia não pode reinar sobre você. Não pode, irmãos, não pode. Você tem que reinar em vida. O pecado não terá domínio sobre nós, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Irmãos, a mentira não pode ter domínio sobre nós. A graça não pode ser recebida em vão. Irmãos, a graça te fortalece. A graça te fortalece. A graça me fortalece, a graça. Ela que está em Cristo Jesus, ela nos fortalece. É por isso que Paulo disse para Timóteo, fortifique-se na graça. Nós às vezes lemos a Bíblia, irmãos, como se fosse um livro, e às vezes a gente não presta atenção que ela é a palavra de Deus. Se nós aplicarmos isso, irmãos, vai fazer toda a diferença. Se você aplicar isso na sua vida, vai fazer a diferença, eu sei, tem feito a diferença na minha vida. Vai fazer a diferença na sua vida, irmãos. A graça não pode ser recebida em vão. Ela precisa te fortalecer, ela precisa te capacitar e você precisa trabalhar com ela. Você precisa trabalhar juntamente com a graça em prol da sua família. Você precisa trabalhar juntamente com a graça em prol do seu ministério. Você precisa juntamente com a graça trabalhar para que outros sejam alcançados. É uma parceria, irmãos. É o que Deus quer fazer sobre nós. Há uma graça que é derramada sobre a igreja. Favor de Deus. Por isso que Paulo, quando ele escrevia as igrejas, ele falava assim, aos irmãos que estão em Corinto, graça e paz. Ou seja, a graça de Deus está sobre vocês. É por isso que quando Paulo escrevia para os irmãos das igrejas, veja aí as cartas, graça e paz a vós. Graça e paz. É por isso que alguns irmãos têm o costume de cumprimentar outros, assim, a paz do Senhor, graça e paz, meu irmão. Que coisa maravilhosa, a graça do Senhor está sobre a sua vida. E ela tem que fazer algo. Precisa operar algo, irmãos. Não se contente com uma vida que não frutifica. Não se contente com uma vida que não é alcançada de uma forma tremenda, irmãos, de ser diferente, de conquistar tudo aquilo para que o Senhor te conquistou. Não se contente, meu filho. Não se acomode. Deus tem muito mais para você. Nós poderíamos nos acomodar e ficar tranquilos, assim, não, está tudo bem, está maravilhosa a igreja, está tudo certo. Não, irmãos, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos alcançar. Esta é uma igreja que deseja alcançar outras vidas. A graça sobre nós, irmão, não pode ser vã. Amém? Não pode. Nós temos que alcançar outros para que o Senhor receba a glória. Para que a graça, se multiplicando, redunde em gratidão a Deus.
Nós precisamos multiplicar isso para que o Senhor receba a glória. Nós estamos aqui só por um propósito, irmão, glorificar o Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Nessa noite, irmãos, talvez você esteja aqui e precise ser fortalecido com graça. Fortalecido para permanecer naquilo que Deus tem para você. Permanecer, fortalecido para sair de uma situação e entrar em outra. Você precisa talvez ser fortalecido para entrar numa outra situação, num outro momento da sua vida. Algo que Deus está ministrando ao meu coração nesse momento. Uma caminhada, queridos, começa com um passo. Se você precisa vencer uma grande distância, você vai ter que começar a andar. E essa caminhada é um passo. A decisão de querer mudar de vida é um passo que você dá. Depois os outros passos vai ser o processo. E no processo, a graça vai levar você, vai te capacitar. Mas nesse momento, você precisa tomar uma decisão de que você necessita ser fortalecido com a graça. Quando Paulo escreveu para o seu filho Timóteo, ele disse, fortifique-se na graça. Timóteo precisou tomar uma decisão, ele precisou dar um passo na direção de Cristo Jesus, para receber aquela força que está na graça de Cristo. Então eu quero convidar você nessa noite a dar um passo de fé, dar um passo para ser fortalecido na graça. Esse primeiro passo é a decisão de que você reconhece que é fraco e precisa de Deus. Esse primeiro passo, irmãos, é o reconhecimento de que você precisa de algo de Deus na sua vida. Esse primeiro passo nessa noite é o reconhecimento de que você precisa de algo além do que você tem. Você precisa de uma força maior do que aquela que você tem. Você precisa de um entendimento maior do que você tem. Você precisa de algo mais para vencer os desafios que estão propostos no teu coração. Você precisa dessa graça. E eu quero convidar você a dar esse passo de fé, queridos. Que você dê um passo de fé hoje e venha aqui à frente. Quero convidar a igreja toda para ficar em pé. Vamos nos levantar.